Estamos iniciando mais um podcast Iceberg. Ontem a gente gravou à tarde, vocês vão receber na próxima semana, acredito eu aí. Vou ter que ver com a gurizada aqui como é que nós vamos fazer para subir, porque eu falei para vocês que nós já estamos em campanha, estamos correndo bastante, viajando bastante, fazendo algum quilômetro na semana, pelo menos umas 5, 6 cidades por semana, né? Então tá correndo, porque quem não corre depois não bota o votinho na urna também, né? Quem não se organiza, quem não tem processo de campanha, aquilo que eu sempre trago para vocês. E aí, de ontem para hoje, ontem a gente gravou com o Giuseppe Resgo do Novo, que é pré-candidato de Santa Maria à prefeitura. E hoje a gente vai para a parte jurídica, que eu gosto bastante, da contábil também na campanha. Os profissionais se gostam normalmente, né? O jurídico e o marketing não se gostam. Mentira, essa parte eu inventei. Porque sempre tem aquela coisinha do que pode e o que não pode, né? E aí eu sempre falo assim, eu gosto do jurídico, eu adoro, porque eu pergunto assim, como eu posso fazer? E aí hoje eu vou trazer para vocês um especialista aqui, que eu estou muito feliz de te receber, Caetano Cuervo Lopumo. Eu treinei teu nome para falar, porque eu tenho dificuldade na dicção dos nomes. Finérrimo, inclusive, sobrenome, né? Adorei. Desembargador do TRE, certo? Eu falo certo? Correto. E aí, tu tem uma passagem na presidência do IGAD, mas eu vou deixar tu contar a tua história, porque eu acho assim, quando o Alexandre trouxe pra mim, a gente vai trazer o Caetano, eu falei, vamos ver, né, tava correndo, não sei o quê. Ele começou, que o Caetano fez isso, fez aquilo, trabalhou com isso, eu falei, caralho, vamos trazer pra amanhã, porque a galera tá com sede de política, é o ano eleitoral, e nada melhor do que trazer, né, uma pessoa que sabe falar, que sabe, e aí, aqui no bastidor, eu vou falar só um pouquinho, ele já me deu várias aulas aqui, rapidinhas, de o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai. Eu falei, tá, vamos falar tudo no programa. Seja muito bem-vindo, Caetano. Muito obrigado, Isis. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo teu podcast, o Iceberg. Obrigada. Já acompanhei algumas entrevistas. Pretendo agora até virar um seguidor mais habitual teu, porque realmente estão muito interessantes. Então, vou começar realmente com o teu desafio de me apresentar também. Não vou me demorar aqui. Eu tenho uma história de estudo do direito eleitoral. Tu me apresentou como desembargador, eu atuo como desembargador atualmente, desde maio de 2022, tenho um mandato até 2024, maio de 2024, com uma possibilidade teórica de eventual recondução por mais 2 anos ou não, mas na Justiça Eleitoral, os juízes são temporários, sejam aqueles que vêm da advocacia, que é o meu caso, mesmo os que vêm da magistratura, eles passam pelo TRE de forma temporária. Todos entram com 2 anos, podendo eventualmente ser reconduzidos, mas todos entram para 2 anos de exercício. Essa é uma característica da Justiça Eleitoral histórica, que vem desde da sua formação, na década de 30, no Código de 32, que criou a Justiça Eleitoral, Código Assis Brasil. Se repete essa formatação com todas as mudanças constitucionais que nós tivemos. É uma maneira, de certa forma, de arejar a justiça eleitoral, de evitar que a justiça eleitoral acabe ficando, talvez até com comprometimentos de determinadas posições políticas. Tal. O que permanece na justiça eleitoral é um corpo técnico, qualificado, até eu direi que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma justiça eleitoral extremamente qualificada, um corpo técnico excelente. Este permanece e mantém, de certa forma, uma uniformidade do tribunal, mas os juízes vão mudando. Então, eu digo isso para te dizer que eu não sou um desembargador, eu estou no cargo de desembargador. Antes disso, eu tenho uma longa, ou razoavelmente longa, carreira vinculada à Justiça Eleitoral, tanto como advogado. Minha primeira eleição como advogado foi em 2004. Antes disso, participei de campanhas eleitorais como militante, até vou contar uma curiosidade, a primeira campanha eleitoral que eu participei foi para ajudar um amigo meu, era o chefe de campanha dele, meu amigo tentou concorrer a vereador em 2000, meu amigo foi teu primeiro entrevistado, o Gustavo Paim, nós fizemos uma campanha de amigos na rua, naquela época, em 2000, e sempre gostei de política. Então, em 2004, entrei no direito eleitoral. E logo que eu entrei na vida profissional do direito eleitoral, eu também comecei uma vida acadêmica. Fiz mestrado, estou fazendo doutorado, fiz cursos, dou aula, já fui professor de graduação, de pós-graduação nessa área, escrevi alguns artigos. Então, eu estou aqui hoje muito mais como um acadêmico, tá? Então, é isso que eu quero te colocar. Mas, claro, com as responsabilidades do cargo que ocupo e que
me levam uma série de cuidados na hora de falar, não é? Sim. Mas eu estou aqui, então, como um acadêmico do direito eleitoral e totalmente à tua disposição. Um privilégio, de novo, reitero, parabéns pelo programa. Estou aqui para te ajudar e quero começar já sair da minha apresentação, mas pegando uma provocação tua. Marketing e jurídico, eles são melhores amigos. Quando não forem, tem alguma coisa errada. É verdade. Porque o vértice de uma campanha eleitoral, ele tem que conversar. O político, a imagem, que pode ser o marketing, o marqueteiro, a consultoria, a imagem, o jurídico, eles têm que conversar para ver o que vão fazer. E eles nunca podem esquecer também de consultar o contador para saber como se gasta, etc. e tal. Então, esse vértice da campanha, assim, ele tem que estar... o operacional, ele tem que estar eles têm que ser melhores amigos. Isso aí. Tá? A gente estava falando nos bastidores sobre assumir riscos, né, numa campanha, a gente olhar, porque a gente tem que olhar quando a gente está com um cliente lá, que a gente está com um candidato, a gente tem que olhar qual é o resultado que isso dá no jurídico, qual que é a imagem do político, né? O que pode estragar uma campanha, o que pode dar só uma batidinha de leve. E eu sempre falo assim, o jurídico e o marketing, eles têm que estar muito alinhados, porque eles têm que assumir riscos juntos, eu sempre falo. Porque tem muitas vezes que eu participo de campanha e eu falo assim, vamos fazer tal coisa. Aí o jurídico das cidades, para mim, que não pode. Eu sei a consequência ali na frente, eu sei o que isso pode gerar. Inclusive, quando o Paim teve aqui, ele me contou uma história sobre o Indie Banner. Tipo, não pode fazer, mas pode. Tá, mas qual que é a multa? E o quanto que isso vai impactar nas pessoas? Esse peso é que muitas vezes o marketing tem dificuldade com o jurídico, eu sempre falo. É sobre o jurídico. E eu vou falar para vocês, porque vocês sabem que eu falo só o que eu quiser, que o programa é meu. O jurídico tem que ser pau-ferro. Sabe? O marketing tá ali para dizer assim, a nossa imagem é isso aqui, nós vamos fazer isso aqui. Mas o jurídico tem... Tanto que eu falo várias vezes, quando eu tô em campanha, falo pro Alexandre, vamos ligar pro Paim só para mim tirar a dúvida antes. Só para mim ter certeza. Mas tu sabes, e eu te digo agora, nesse momento, e eu vou, durante o programa, fazer esses cortes, né? Nesse momento, com a minha experiência no TRE, eu vou te dizer que o papel de julgador é extremamente complicado, porque muitas vezes tu tem que tentar... Tu tem um caso em que as coisas são bem definidas faticamente. Aconteceu esta publicidade, esta lei foi violada, desta forma, e a consequência jurídica qual é? Muitas vezes os conceitos jurídicos da justiça eleitoral são abertos. Por vezes o conceito jurídico é de uma multa. Por vezes o conceito jurídico é de um abuso de poder. E o que é o abuso de poder aí? Entra numa área que permite uma interpretação, exige uma avaliação das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, da doutrina, dos outros tribunais. Então, muitas vezes, o jurídico, na prática, porque o julgador, ele julga pós-fato. Uhum. Depois que o Ministério Público, o adversário, entrou com a ação, ele avalia. Nesta fase que tu coloca, o jurídico faz uma análise pré-fato. Então, seja qual for a dúvida que o jurídico vai ter com o marketing, dificilmente, ou muitas vezes vai ser difícil, o jurídico dar uma resposta assertiva. Então, é o seguinte, pode ser que um juiz, futuramente... Porque o nosso momento é um pouco de insegurança jurídica. Acho que a Justiça Eleitoral faz um papel importantíssimo, tentando... Aqui no Rio Grande do Sul, nós tentamos respeitar precedentes, muitas vezes eu sou vencido em determinadas matérias e tento adotar a jurisprudência da corte. Por quê? Porque é preciso da segurança jurídica. Sim. Eventualmente posso não adotar porque eu tenho uma firme convicção, mas até a lei processual nos pede que a gente respeite as decisões para tentar oferecer uma uniformidade na interpretação da lei. Mas ainda há insegurança, até porque, como eu te disse, os juízes eleitorais mudam de tempos em tempos. Então, o jurídico, antes do fato, a conversa tem que ser franca com o político e com o marketing para poder, às vezes, sim, avaliar. O jurídico tem que ser pau-ferro, mas o jurídico não pode deixar de vislumbrar hipóteses. Sim. E isso é difícil. Isso é muito complicado.
Veja bem, isso pode, mas já aconteceu ao fazer isso, o candidato dizer aquilo e aquilo. Então, aquilo que podia, talvez tenha se tornado... Aquilo que era algo lícito, talvez tenha se tornado ilícito durante a construção. Então, é difícil essa equação. E por isso que eu volto a dizer, a comunicação entre esses vértices da campanha, ela é fundamental, inclusive para avaliação de risco. Sim. E a avaliação de risco, aí nós vamos entrar naquelas campanhas mais conservadoras, menos conservadoras, que aí, muitas vezes, é uma decisão política do candidato. Eu, no meu tempo de advogado, já trabalhei com candidatos extremamente conservadores. Não quero fazer nada, não quero ferir a lei, etc. e tal. Já trabalhei com candidatos mais arrojados. Fulano fez isso ano passado, deu certo, eu vou fazer também. Bom, se tu fizer isso, então não faça aquilo, faça dessa forma, por favor, declara, fazia. Aí tu constrói a licitude de determinado ato de campanha e dá os limites para essa licitude. Então, assim, eu reitero que esse encontro dos vértices é muito importante. Por quê? Porque é fácil demais. Não é fácil, tá? Mas assim, ó, pode parecer muito fácil olhar depois do fato. É o papel do juiz, olhar depois do fato. Não é fácil porque a gente tem que medir, né? Sim. Mas depois que o juiz julgou e condenou, por exemplo, aí é fácil criticar o marketing, o jurídico, o político, o apoiador, o que for. Muito fácil. Mas antes da campanha, e assim como depois da derrota, é fácil criticar o jurídico por não ter deixado de fazer, o marketing por não ter feito, o apoiador por não ter tido coragem, o político por ter sido fraco. Tudo depois é fácil. Antes é o desafio. Por isso é a necessidade de profissionais bons, bem treinados, essa é a importância do teu podcast, essa é a importância de outros profissionais, essa é a importância de institutos como o IGAD, que tu mencionaste que eu presidi, e que hoje está fazendo um trabalho sensacional com a presidente Franciele, com o Everson, à frente do Instituto, que é o de tentar levar também nas palestras, qualificar. Tem muitos cursos na área jurídica, mas a prática é importante, né? Então, essa qualificação prévia para que a gente do mundo eleitoral, possa estar bem preparado para a eleição, é fundamental. E agora, nesse ano eleitoral de 2024, então nós já estamos aí em janeiro, tem várias regras, vários pontos, várias datas que tem que ser respeitados, né? E aí, agora eu sei que o pessoal dos partidos aí estão montando nominata, porque mudou a lei, porque antes, né, tinha um número maior, agora é um número menor, né, a cadeira de vereadores mais um para poder montar a nominata aí dos vereadores, e tá sendo uma corrida, né, porque daí tá faltando partido, tem isso, aí tem a janela, que é uma das perguntas que eu quero fazer, que é, em março a gente vai ter a janela para poder fazer a troca de partidos, que juridicamente, dentro desse prazo ali, está ok, mas a pergunta que sempre me fazem, que é essa que eu quero te fazer agora, é... O que eu vou trocar de partido? Vamos lá, eu, Izzy, estou num partido, estou vereadora, ou estou prefeita, ou estou vice-prefeita, que é a eleição municipal agora, que é o que concorre, são essas cadeiras. E eu quero trocar de partido. Então, eu sei que eu vou trocar na janela, porque é o período correto de fazer troca. A não ser por outras coisas que tem, como quando os partidos se unem, aí troca as diretrizes do partido, não estou de acordo, alguma coisa assim, dentro de prazos também que eu tenho para isso. Eu posso anunciar hoje, em janeiro, que eu vou estar em outro partido em março? Isis, muito bem, tu falaste muito bem. Esse assunto, ele começou a ser debatido desde a Constituição de 88, e no início, assim, a troca era permitida, sem problema nenhum. Os primeiros anos da nova República Brasileira, por assim dizer, não existia esse problema, então nós tínhamos aquele vai e vem de parlamentares. A partir de um determinado momento, o TSE respondeu uma consulta e disse, não, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. E tem toda a lógica do mundo, viu? Nós votamos em partidos, não votamos em pessoas. Sim. Eu gosto muito de brincar com as pessoas. Tu votou em quem? Eu votei no João. Qual o número do João? Tu não votou no João. Tu votou no Partido do Céu. E depois de votar no Partido do Céu,
Tu disse que da lista do Partido do Céu tu gostava do João. É isso aí. Tu não votou na Maria. Tu votou no partido tal. Então, eu gosto... Isso é um conceito básico de ciência política dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E o TSE fez essa interpretação. Então, o mandato é do partido. As pessoas votam em partidos. E as pessoas não compreendem isso. É incrível. Eu acho que esse, aliás, é um grande déficit, um gap assim, que nós temos na nossa democracia de compreender que nós votamos em partido. A gente tem que melhorar um pouco essa compreensão das pessoas, porque a gente vota numa lista fechada. Oh, como assim? É uma lista fechada. O que não está fechado ali é a ordem dos candidatos. Eu até já propus num congresso da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, academicamente falando, que o voto fosse separado. Que eu fosse lá e votasse 11, 12, 13, confirmasse o partido, e depois eu dissesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, claro, e confirmasse a pessoa, para ter a noção de que eu votei no partido. Porque as cadeiras vão ser divididas pelo número de votos do partido. E o mais votado do partido leva a primeira cadeira, o segundo a segunda. Independente do número de votos, salvo algumas pequenas exceções de muito poucos votados. Sim. Então, o TSE entendeu ou não? O mandato é dos partidos. O mandato é dos partidos. Então, quem trocar de mandato, quem trocar de partido, perde a sua cadeira. Exceto algumas exceções, tu mencionaste. E isso começou sem lei. Começou através de resolução. Foi para a lei e hoje está na Constituição. Foi se dando uma seriedade jurídica para isso, foi se construindo um modelo, como em geral as coisas acontecem, e hoje a Constituição diz, fora aquelas hipóteses de justa causa que tu bem mencionaste, mudança do partido, enfim, mudança substancial do programa, infidelidade, etc., criou-se a janela. A janela representa um momento, e eu estou falando tudo em tese aqui, né, mas é o que está na Constituição, um momento em que eu posso mudar de partido sem perder o meu mandato. E onde é que fica a janela? Fica no último momento de filiação. Uhum. A filiação para concorrer é 6 meses antes do partido. Uhum. Então, tu é obrigado a cumprir praticamente todo o teu mandato no partido pelo qual tu te elegeu. 30 dias antes do limite de filiação partidária, que é 6 meses antes da eleição, 6 de outubro esse ano, né? Isso. Vai dar 6 de abril, então esse 5 de abril provavelmente, não se prendam as datas. Isso. Desde 6 de março a 5 de abril, acredito que vai ser essa janela, mas não se prendam as datas. O sujeito pode trocar. Eu posso dizer hoje, estou trocando de... Olha, a troca de partido é um ato formal, um ato administrativo complexo, porque ele exige assinar, se desligar de um, assinar a ficha no outro, levar a ficha ao novo partido, ser incluído na justiça eleitoral no sistema partidário. Então, é um ato que tem que se perfectibilizar nesse prazo. Eu tenho liberdade de dizer que pretendo mudar. A princípio, eu não vejo um problema nisso. Como tudo no direito, se eu, na prática, já tiver mudado, pode ser um problema. Mas não tem problema nenhum eu manifestar a minha intenção. O que tem que ocorrer nesses 30 dias, que, digamos, será em março, início de abril, início de março, é a perfectibilização do ato de saída e de entrada. É essa a alforria que a Constituição deu no ano eleitoral da eleição, agora para vereadores. Isso. Essa é a questão que mais está latente agora, principalmente agora no início, porque muitas vezes tu quer fazer a troca de partido, o candidato quer fazer e ele tem esse medo. Será que eu posso anunciar? Será que eu não posso anunciar? E aí tem também essa questão, vou conseguir a carta com o presidente do partido. Amigo, vou te falar, tu não vai conseguir a carta. Porque muitas vezes, não, eu vou ligar lá que o presidente vai me dar, porque quando eu entrei ele falou que me dava. Não vai, ano eleitoral. Afunilou as cadeiras. Tu é uma cadeira do partido. Tu acha que ele vai te dar, que ele vai querer te perder? Não. E não é, por estruturação partidária. Então, quando eles me ligam, mas eu vou falar com o presidente, que quando eu entrei, eu disse, mas qual o presidente que tu vai falar? Não, o presidente do município. Ele não assina nada, amigo. Não é ele que te dá essa carta para te sair. Eu não vou entrar em caso concreto de carta, mas eu vou te dizer uma coisa. Nós temos diferentes posições
no Tribunal Eleitoral, diferentes jurisprudências aceitando e não aceitando carta, a depender de uma série de circunstâncias. Então, mesmo os interessados em fazer a carta, é bom que se assessorem muito bem juridicamente, avaliem a jurisprudência do TRE e do TSE, não é? Porque a carta realmente, ela não é uma coisa assim simples. Isso. E a carta, para quem compete a assinatura da carta, é para nacional do partido ou para estadual do partido? Eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu vou evitar entrar nesse assunto porque tem havido debates no tribunal quanto a isso, a depender inclusive de estatuto partidário, uma série de questões, há posições distintas. Então, é um assunto que ainda não é tranquilo, tá? Não é tranquilo. Mas o que é permitido é a carta partidária. Isso a Constituição disse. A anuência do partido permite a saída. Então é muito bom que quando tu saia, se essa for tua opção, tu saia num ambiente de acordo pleno com o partido. Tá? Para evitar aquelas situações de que um presidente te deu, mas esse presidente é brigado com o outro, e tem uma comissão provisória, e tem um presidente provisório, e estão discutindo... tudo isso pode criar embrólios. Então, a opção pela carta, eu não estou aqui para dar conselho, mas a opção pela carta, ela é sempre uma opção que exige uma avaliação. Tu tem que cuidar muito, Isis, nas tuas perguntas, porque tu pode tratar de casos que estão sob avaliação do tribunal. E aí eu vou tangenciar que nem eu fiz agora, tá? Mas não te preocupa também, eu vou tangenciar só. Justo agora que eu ia perguntar, olha, tem um caso que é assim, doutor, que tá lá no tribunal, que eu sei que tá acontecendo, o senhor pode já me... Se já foi julgado, eu falo. Não, eu gosto de trazer esse ponto, porque tá acontecendo em muitas cidades, e por causa desse... eu sempre falo assim, a lei é interpretável. Quando me perguntam, eu falo, cara, eu não sou do direito, mas eu já vi acontecer isso e já vi... Tanto que, eu estava falando agora para o senhor no bastidor, eu fiz um curso essa semana de condutas vedadas pelo IGAD, tive a oportunidade de fazer, porque a gente, quando trabalha com marketing, você tem que saber, porque tem várias coisas que é do digital hoje, que envolve a prefeitura, que envolve lá os candidatos, que a gente tem que saber como é que funciona na lei. E há tanto erro durante a campanha, involuntário, não é? Isso. Porque o sujeito, assim, ele não percebe que aquela área é pública. É tanto erro involuntário, né? Mas a conduta vedada, ela é objetiva. Não, e aí Então, eu realmente... tinha várias já jurisprudências ali, como é que aconteceu. Então, quando traz para o fato real, né? Daí, esse é o modelo que já aconteceu, mas aí eu falo assim, mas tudo é interpretável, eu falo assim, porque muitas vezes tu tem certo, tipo, pra mim, Isis, eu falo da carta, porque já veio, né, pessoas pra mim, mas eu consegui a carta, eu falei, cara, é interpretável, eu já vi galera ok com a carta, ok 100%, e já vi pessoal discutindo, porque realmente aconteceu isso, trocou o presidente lá, que esse não quis dar anuência, que não queria perder a cadeira aqui, disse, não, só um pouquinho. Por isso que eu te digo, né, a questão da carta é muito importante, tu falar com o partido, e tu ter conhecer o estatuto do partido, porque o estatuto pode ter diferentes interpretações, conhecer a posição do tribunal, se possível, sobre um caso já do teu partido, ou em casos semelhantes, e, sobretudo, ter uma certa pacificação dentro do partido que vai te dar carta. Isso te dará tranquilidade. Além disso, o que tu precisa é que a carta seja elaborada por alguém que conhece a matéria, né? Isso. Que já viu os julgamentos, que sabe o que está sendo aceito, o que não está sendo aceito, né? Tem que ter cuidado, não é? É o direito, né, gente? Aquilo que eu falo é tudo interpretável, cada município vai ser de uma maneira, cada situação vai ser uma, não tem uma receita de bolo. Mas veja bem, não tem receita de bolo para nada. A carta é permitida, a resposta é objetiva. A Constituição disse, a anuência do partido. Essa anuência a gente interpreta que é através de uma anuência formal, não é? Já se discutiu se a anuência podia ser informal, mas, a princípio, a jurisprudência diz que a anuência tem que ser formal. Agora, se for uma reunião fora do partido, dada por qualquer um, num papel de pão, etc e tal, eu não vejo muito essa anuência, não é? Então, assim, a anuência tem que ser formal, mas ela tem que respeitar critérios mínimos, né? Então, essa interpretação, ela nem sempre é tão difícil, tá? Mas eu vou deixar ela um pouco mais difícil, então. Que é de caso que já ocorreu. Se o senhor não puder responder, o senhor me fala. Eu vou perguntar, o iceberg, né? Tudo que as pessoas não enxergam.
Eu recebi a carta, eu, candidata, recebi a carta de anuência do partido. Ok. Quem tem direito de pedir o meu mandato? O suplente, o primeiro suplente do partido, ele tem o direito de pedir o meu mandato? Pela lei, o mandato pode ser pedido pelo partido, pelo Ministério Público e, supletivamente, no caso de omissão desses dois ou falta de interesse, o suplente também pode. Ele tem legitimidade de pedir o mandato por infidelidade partidária. O caso da carta vai cair na infidelidade partidária, porque eu vou dizer o seguinte, essa carta não é válida. Então, ela é uma ação por infidelidade partidária, não é? Entendi. Há muitos casos, inclusive, se a carta foi dada com toda a tranquilidade do mundo, nem ação pode virar. Sim. Há casos em que a carta teve tanta clareza que a Justiça Eleitoral já deu uma liminar, dizendo já sai agora, antes do fim do processo. O que também é um risco, né? Para mudar depois no mérito. Mas o suplente tem legitimidade de questionar também. Viu, para quem está aí, que muitas vezes tem essa e outras dúvidas, procure um profissional que saiba, que tenha toda... Eu vou dizer assim, ó, toda a bagagem do Dr. Caetano, duvido, tá? Mas um bom profissional, que tenha conhecimento, que possa te auxiliar, porque muitas vezes essas são dúvidas que vêm, que pairam, e aí muitas vezes tu pode até entrar com um pedido, se tu é suplente, e aí tu acha que tu tá no teu direito, que não foi bem especificado, que tu tem um conhecimento lá que o partido não estava de acordo, porque tem as amarrações de partido, quem é mais próximo da estadual, tudo isso acontece nos municípios. Então, se estruturem com uma base jurídica boa, e aí, se for do seu interesse, que vá à luta, se não, espere a janela, que é mais tranquilo, né? Isis, eu tenho visto que teu programa tem feito, de uma forma muito interessante, diferentes abordagens. E vi que tu entrevistaste grandes advogados eleitoralistas, né? Pra começar pelo Gustavo, depois eu vi o programa do Antônio Augusto também, um sujeito diferenciado. Então, assim, é muito bom que tu siga fazendo isso de tempos em tempos. Até falar só de direito vai incomodar, talvez, o telespectador, porque o assunto nem sempre é interessante. Isso. Às vezes é meio maçante. Então, é bom ter também o Rafa Bandeira falando, o Fábio, etc. Maravilhoso, foi um programa maravilhoso. Os políticos, o Dr. Thiago. Mas, assim, é interessante que de vez em quando traga e faça essa abordagem, assim. As campanhas hoje, elas são profissionais. Existe um fundo público muito grande, está na mão dos partidos, mas é suficiente para que os partidos ofereçam, pelo menos na área de contabilidade jurídica, profissionais aptos. E isso é necessário. E nós temos muitos profissionais bons. Sim. Não vou dizer no país, eu vou ser específico. No estado do Rio Grande do Sul tem muita gente boa. Muita. O mercado que já cresceu bastante. Então, assim, é importante profissionalizar a campanha. Às vezes a pessoa se preocupa muito em contratar um cabo eleitoral muito bom ou uma rede social muito boa, etc e tal, mas nunca pode esquecer dessa parte do que pode, o que não pode. Vivemos, sem dúvida nenhuma, um pouco de insegurança jurídica, mudanças legislativas, mas muito mais do que isso até. Não são só as mudanças legislativas, não é mudança de jurisprudência, não é só isso. É os fatos da vida. A vida corre mais do que a gente. Isso aí. Esses dias eu comentei que a gente não tinha resolvido os problemas de 16, chegou 1920 com os mesmos problemas, chegou 2020 com os mesmos problemas de 2018, chegou com os mesmos problemas de 16 e mais alguns. Aí não resolvemos esses problemas, chegou 20 com os problemas de 18 e mais alguns. E 22 já trouxe mais. E 24 já tem problema aqui, ó. Gente, essa semana eu acompanhei aí, vou falar, fato público, a tal da live a tal da live não, o tal do vídeo do Padre Júlio. Isso. Causou uma revista, trouxe um perito, mas o Ministério Público já tinha arquivado, né? Então, tu imagina, assim, eu não vou entrar em mérito nenhum disso, até minimamente eu vou entrar nesse mérito. Me pareceu que se trouxe um assunto por um interesse político. Sim. Estava tendo aquela história da CPI na Câmara e tal, se trouxe esse assunto, né? E se esse cara é candidato às vésperas de uma eleição, está destruído. Mas já tem o Ministério Público, já arquivou. Já teve uma perícia, o Ministério Público arquivou. Essa nova perícia foi feita
encomenda de um adversário político, etc e tal. Não dá tempo de explicar muita coisa. E eu não vi o vídeo, não tive interesse de ver. Mas, aparentemente, pelo que se diz e pela foto do vídeo, assim, era a imagem dele. Isso, pelo que eu percebo, eu não conheço muito essa tecnologia, mas pelo que eu percebo, tá fácil de fazer. Tá. E como nós... Assim, esse assunto não foi um não assunto em 22. Foi um não assunto em 22. Como é que vai ser em 24? Eu já te adianto que eu espero que continue sendo um não assunto, porque isso é uma coisa tão grave, que eu espero que ninguém tenha cara de pau de tentar fazer uma coisa dessas. Mas existe o mundo, o mercado negro das redes, daqui a pouco essas coisas podem surgir, não é? Então a gente tem esse problema. Esse era um não problema, esse não era algo que existia, assim como internet não existia em 2002, passou a existir em 2004. Talvez em 2002, no 2002, tinha uma coisa assim... um e-mail, um blog, uma coisa mas sem efeito. Em 2004, aí apareceu uma resolução que a página do candidato tinha que ser .can.br. E tinha que ser acessada, o eleitor tinha que acessar essa página. Quem é que acessava uma página assim, né? Mas, de repente, em 2010... Em 2004 era isso. Em 2010, o Facebook já estava bombando. Em 2006, talvez o Orkut. Em 2010, o Facebook está bombando. Em 2018, o Twitter entra dentro de ti. O Instagram... Tu não tem Instagram, tu não tem Twitter, aquela informação chega em ti. E o WhatsApp, tu não pediu para receber a mensagem, ela chegou em ti. Quem deu o número? E a gente está vivendo isso, assim. Então... Era um não problema um tempo atrás, se tornou um problema menor e tende a ser um problema maior. Desde as fake news mais tradicionais, que já são um problema, a mentira na internet, até muitas vezes a interpretação não é proibida, né? Mas ela pode chegar no momento em que ela deixa de ser interpretativa e passa a ser uma distorção de um fato. Ela já está sendo lidada. Na última eleição, por exemplo, teve uma candidata que... Eu me lembro que nós demos uma decisão mandando tirar um conteúdo do ar porque a filha de uma candidata... Mentira. Uma pessoa se passando por uma filha de uma candidata manchava a imagem da candidata e era tudo falso. Nossa. Não é? Isso foi gravíssimo. No meu ponto de vista, a gente tirou aquela... Porque é duro tirar uma coisa do ar. É duro entrar nessa liberdade de expressão. Mas, de vez em quando, vai ser necessário nos critérios da lei. Então, agora para 24, eu não sei o que pode vir. A gente não sabe. É um turbilhão de informações, né? O Congresso está debatendo isso. Não sei se vai ser alguma coisa de lá. Eu tô fazendo um estudo realmente por causa da inteligência artificial, né? O quanto que isso vai impactar. Porque hoje, eu estava no carro, inclusive, e eu estava passando um aplicativo para uma equipe que tu fala no WhatsApp com um bot, que é o robô, e ele gera para ti todo o conhecimento. Então, tu tá na viagem fazendo aí a campanha, tu tirou a foto, tu não tem para fazer uma legenda, tu conversa com o bot e ele te dá a legenda. Eu passei para uma equipe e falei, vocês não, né, é uma opção que tem aqui, porque ela é uma facilidade, é uma ferramenta de facilidade. Mas isso deixa congelado, eu sempre pontuo, não tem sentimento aqui. Aqui ele fez tecnicidade do que eu passei para ele. Se vocês alimentarem ele com tecnicidade, vai pedir para ele, ele vai fazer. E em segundos, não demora mais de 2 minutos, tu tem aí, sei lá, 400 caracteres descritos. Mas não tem sentimento. Não é a pessoa falando. Quem lê sabe que não tem sentimento. Ok. Teve um caso recente de um vereador em Porto Alegre, o Ramiro, né, que anunciou que fez um projeto de lei baseado em inteligência artificial, etc e tal. Ele fez aquilo ali, ele leu e assinou. Uhum. Deixou de ser inteligência artificial aquilo ali, né? Doutor, para ser inteligente, primeira coisa, eu vi isso aí, vi que isso aí em várias plataformas, tá? Para quem conhece a inteligência artificial, para ela montar naquele escopo, alguém tem que alimentar com a informação correta. Com a informação correta. Então, quem fez a informação não foi inteligência artificial. Essa lei do Ramiro, me desculpa, vou falar, porque eu não falei sobre o assunto. Quem fez foi o assessor que alimentou, porque tu tem que dar dados. Ok.
Entendeu? Mas o que acontece? A partir de dados que ele deu, Isso. ele fez, a inteligência artificial ajudou a montar um projeto. Gerou o projeto. Gerou. Ele fez um trabalho técnico ali. Isso. Mas como é justamente o que eu quis dizer isso. Foi assinado por alguém que leu aquilo ali. Se tivesse escrito uma impropriedade, ele teria tirado, provavelmente. Ele não faria uma excrescência. Um sujeito esclarecido, tem uma equipe técnica lá, como todos os vereadores têm. Isso. Então, a inteligência artificial é isso, é o que tu tá falando, né? Você vai dar uma coisa sem sentimento, tu põe sem sentimento, quem botou sem sentimento foi o candidato, foi a equipe técnica do candidato. A gente ainda não tem, a gente já tem a lei que vai ser aplicada na eleição, porque ela tem que mudar um ano antes, não mudou. Ou mudou muito pouco. Poucas coisas. Então, a lei que vigora no Brasil hoje é a lei da eleição. O TSE faz resoluções interpretando a lei, a Constituição, muitas vezes trazendo assuntos novos baseados na jurisprudência do TSE. Então, muita coisa pode vir aí. Eu já vi algum debate sobre essas resoluções. Existe hoje um modelo de resolução. Esta semana houve debate no TSE, audiências públicas, para que a sociedade se manifestasse sobre as resoluções. Houve a abertura, inclusive, para que a sociedade mandasse por escrito e alguns foram selecionados para falar, pediram para falar lá pessoalmente. A ministra Carmen Lúcia presidiu, a equipe técnica do TSE ouve. Então, aqueles modelos de resolução vão ser reelaborados a partir desse debate, a partir de debates internos da Corte, e vão se tornar uma resolução em março, no início de março. E essa resolução vai ser, digamos assim, o provável último desenho da normativa da eleição. Ouvi que poderia haver uma norma que teria que, em casos de conteúdo criado, não sei se por inteligência artificial ou por mudança da realidade, eu não me lembro bem desse debate, tá? Ou inteligência artificial seria diferente de tu botar uma imagem de alguém num lugar que ele não esteve, não é? Isso não é inteligência artificial, me parece. Também seria considerado? Tá. Então, nessas hipóteses em que se cria um conteúdo jurídico a partir, ou um conteúdo fático, eu não estou em Paris, mas eu me coloco lá em Paris. Eu ia falar isso agora, doutor. Para vocês terem noção, município que não tem essa tecnologia, tá? Mas, assim, as novelas hoje, elas gravam, tá chovendo lá na rua, tá? Mas aqui dentro tem um sol, inclusive aqui em Porto Alegre tem um estúdio que eu posso ser lá de São Gabriel e eu estou gravando em Porto Alegre e vocês vão acreditar que eu estou na frente da igreja de São Gabriel. Estúdio maravilhoso. Conheço bastante aquela igreja de São Gabriel. Entendeu? Então, assim, o quanto que isso pode impactar, que é isso que o senhor está falando. Eu não estou naquele local e estou ali criando a imagem. Dos assuntos neste debate que está acontecendo agora é a necessidade da publicidade eleitoral dar conhecimento de que isso está sendo produzido desta forma. Não sei bem como. É um debate que está tendo. Eu não sei o que vai ser na eleição, portanto eu não estou adiantando nada. Sim. Mas é um debate interessante. Sim. Este assunto foi produzido sobre LGBT. O candidato não estava em São Gabriel. Sim. Ou algo assim. Não sei como vai ser. É uma forma de tentar lidar com isso. Sim. Uma forma. Sabe? Até para que quando o candidato se respeite isso, ou utilizar eventualmente... E aí mais delicado ainda, numa propaganda negativa, é mais grave ainda, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tá... É o que eu te disse, a gente está tentando... A Justiça Eleitoral, junto, o Legislativo, todo mundo está tentando correr atrás da máquina, né? Sim, porque foi uma aceleração muito rápida, né? Foi muito rápido. Muito rápido. Tanto que agora, nesse momento, eu sempre falo, já estamos em pré-campanha, né? E aí eu vou perguntar para o senhor, se o senhor não quiser não responder, né? Que já me deu um alerta ali, que algumas coisas não pode falar, porque eu queria saber tudo, né? Que o telespectador... Pergunta tudo que tu quiser, o que eu não responder eu enrolo. O Moro hoje responde, possivelmente, né, da cassação, sobre ter abuso de poder econômico na pré-campanha. Acho que é assim, abuso de poder econômico na pré-campanha. Sabe que eu não sei o juridiquês bem certinho que eu falo. Mas, assim, hoje as pessoas não entendem que o período de pré-campanha, ele também estabelece algumas normativas, algumas leis. Tipo, quando chegar na campanha, eu vou ter um CNPJ, aí lá eu vejo a lei. O meu CPF hoje é a Deus dará, sabe? Que é mais ou menos isso que acontece no caso Moro. Isis, eu não conheço o caso Moro, salvo pela imprensa. Está sendo julgado no Paraná, eu sei disso. Sei que a ação envolve acusação de abuso de poder econômico por gastos que teriam sido feitos em período de pré-campanha. Em síntese é isso.
Então, não tem maiores detalhes. Acho que em breve, agora em fevereiro, deve ser, não sei se é fevereiro, mas eu vi que o processo está praticamente pronto para ser julgado. Então, em breve nós vamos saber o que a Justiça do Paraná vai entender sobre o caso. Mas a tua pergunta nos leva também a um debate que pode ser feito em tese, com base na lei, que eu acho que merece esclarecimentos. Prestação de conta e gasto de campanha, isso ocorre no período eleitoral. O que vai chegar na Justiça Eleitoral do teu gasto de campanha é o que está no período eleitoral. Depois que tu fez o registro, ganhou teu CPF, teu CNPJ, abriu tua conta, etc e tal, passou a gastar, arrecadar e tal. Antes disso, o que existe? Existe a possibilidade de arrecadação na vaquinha. Só para lembrar os candidatos, né? O 36A, da 9.504. Um artigo diz o seguinte, ó, tu pode em 15 de maio, eu acho, meados de maio, criar um sistema de vaquinha para arrecadar. Tá lá. Tu não vai usar esse dinheiro, só vai usar lá, na campanha. Mas tu pode arrecadar, tal. Foi pouco usado, me parece, está sendo pouco usado. Quem sabe essa pode mudar nas próximas eleições. Que mais que existe antes da eleição? Existe atos que nós chamamos de pré-campanha, né? Que podem ser feitos. Então, é o seguinte, a gente chama de pré-campanha porque a lei diz o seguinte, ó, não é campanha eleitoral se eu fizer isso. Então, já sugiro que todo candidato vai se prestar a abrir a internet, escrever Lei 9.504/97, senão não pode ser candidato. Vai lá para o artigo, vai fazer isso agora, vai lá para o artigo 36A, ele, não o advogado dele, não o marqueteiro, esses daí também, mas ele vai lá e vai ler o artigo 36A e vai ler. Não constitui ato de campanha, as seguintes condutas, desde que não haja pedido explícito de voto. Então o cara já sabe que não pode pedir voto. Aí ele tem algumas condutas, né? Ele pode falar internamente pode haver debate no partido, ele pode falar de posição política, etc e tal. Pode se apresentar, pode dizer que é pré-candidato, mas não pode pedir o pedido explícito de voto. A questão que vem à tona, em primeiro lugar, é o pedido explícito de voto, né? Sim. O que é pedido de voto? Conto contigo, conto com teu apoio. Vote em mim, isso é pedido explícito de voto. O além disso é interpretativo. Né? Eu sempre falo, quando terminou a frase, tu não coloca um conto com teu apoio, que tu tá pedindo uma coisinha, né? Aí entra muito naquela questão do candidato conservador ou não, né? Mas também não vou entrar nesse detalhe, não vou dar essa assistência jurídica que eu não sei o que a Justiça Eleitoral vai entender esse ano. Mas o fato é que muitos desses atos podem gerar despesa. E aí que entra a questão do gasto em pré-campanha. Eu já ouvi gente dizer, não, em pré-campanha tu pode gastar 30% do que está na campanha. Não sei onde é que está escrito isso. Nossa, não sabia. Né? Já vi gente falar. Isso aí eu vou até te dar o nome de quem falou. Um professor sensacional, muito bom, o Renato Ribeiro, escreveu um livrinho agora de pré-campanha, de normas básicas eleitorais, é um livro muito acessível, vou te indicar até o Renato Ribeiro, e ele menciona lá que acredita que 10% do que se gasta na campanha, se tu gastar na pré-campanha, poderia ser um valor, diz ele, eu não sei, não existe lei para isso. Então o que acontece? O que pode ser sindicalizado depois, pode virar um objeto de ação, é o que a pessoa fez nessa pré-campanha. Porque se daqui a pouco essa pré-campanha já é um gasto descomunal, já inclui certas exorbitâncias do candidato, aí uma série de problemas podem surgir. Vamos trazer origem do dinheiro. Isso, eu ia dizer isso, porque eles acham que... Eu vou trazer para o que acontece na cidade, no real. Vamos lá, vou me apresentar como pré-candidato para minha região, quero para minha cidade, beleza. Vou pagar impulsionamento, tá. Aí eu sou um vereador que no município o meu salário é R$3.500. Sim, porque tem Câmara de Vereadores, o salário do vereador, de vez em quando as pessoas ficam impactadas e comentam lá. Não pode ser que o vereador... Tem menos. Tem por R$2.800, também tem cidade que é esse o salário do vereador. Aí ele bota um impulsionamento lá que custa R$6.000. R$6.000. Só que quando gera o boleto dentro da plataforma, o boleto não é pago e não é gerado pelo CPF desse candidato. O boleto é gerado
por um amigo que tem uma empresa. E aí, doutor? Não, isso é tipo um caso que certamente vai acontecer e se eu estiver no tribunal vou ter que julgar, não vou entrar nesse teu detalhe aí, mas assim... Certamente vai acontecer. Não, doutor, é hipótese, né? Mas é uma hipótese muito factível. E ela é cotidiana. O senhor tem razão. Em algum momento ela vai acontecer. Pode ser que não aconteça, tomara que não aconteça. Mas o que eu sempre costumei dizer quando eu dei consultoria mais tempo atrás era o seguinte, ó. Gastem algo que seja do tamanho do bolso de vocês e tenham as notas do que gastaram. Sabe? Esse era o mínimo dos mínimos dos mínimos. A partir disso, o candidato tinha que pensar, acho que no que gastar, em quanto vai gastar, etc e tal. Isso eu costumava dizer naquela época. Hoje eu não vou dizer nada. Mas assim, é um momento delicado essa pré-campanha. Nitidamente, o que aconteceu? O Congresso Nacional, em determinado momento, diminuiu o período de campanha de uma forma drástica. Nós tínhamos 90 dias, passamos a ter 45, 50 dias de campanha. Economizar para menos gastos. O fundão tá aí para mostrar os menos gastos. A gente pode fazer 1 milhão de interpretações sobre a motivação dessa norma. O fato é que as salsichas e as leis a gente não sabe como são feitas, né? Boa. Diz que é um ditado alemão esse daí, eu não sei qual é a origem, alguém me falou alguma vez, algum professor em alguma aula, eu adorei. Vou usar, não é meu. Mas assim, como é que se faz salsicha? Vai de tudo lá dentro, né? Qual é a motivação de fazer uma lei? Eu não sei qual é a motivação, mas a lei tá feita. E a salsicha eu como no cachorro-quente, adoro. E a lei tá feita, tá pronta ali e a gente tem que agora aplicar essa lei. Algumas leis têm umas motivações mais claras, né? Que a gente pode até usar a interpretação conforme a motivação do legislador, etc. O que a lei pretendia. Mas essa diminuição de campanha é uma coisa meio incompreensível. Justificativa maior é diminuir o gasto, tá? Mas não parecia muito interessante, não se mostrou muito factível que todo mundo que queira ser candidato guarde aquilo dentro de si. Vai ter uma úlcera com aquilo dentro de si, só podendo em 15 de agosto, ou na época da convenção, ou uns dias antes da convenção, internamente no partido, dizer, realmente eu quero ser governador do estado, quero ser senador, prefeito, vereador. Não existe isso. Não existe. Isso é negação da política, né? Então o legislador também trouxe logo a hipótese de manifestar o interesse na candidatura, etc. Então, são todas essas hipóteses anteriores, elas vieram para que tenha algum debate político antes da eleição. Essa do 36A que eu mencionei. Que todos os candidatos vão ler. E todos os marqueteiros também vão ler, porque os advogados eu acredito que já leram. E os contadores também, e todo mundo interessado. Ela trouxe alguma possibilidade de debate. Se eu quero ser candidato a prefeito de Porto Alegre, eu posso elogiar ou criticar um ato da capital hoje. Não vou poder pedir explicitamente o voto. Segue a nossa tradição. Diferente da maioria dos países, né, em que isso não é vedado, mas aqui sob pena de multa. Então, assim, se abriu um leque de debate. Então, há possibilidade desse debate. Mas volto a dizer, né, e o caso Moro... Não vou falar do caso Moro, tem o caso da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, se eu não me engano, foi cassada por gastos em pré-campanha, né? Que, inclusive, aí teriam problemas de origem, teriam problemas de valor, teriam problemas até de legalidade, esses gastos, tal, conforme o acórdão do TSE, que cassou, mas foram problemas de pré-campanha. Sim. De pré-campanha. Então, tem um precedente dizendo que esses gastos de pré-campanha podem ser analisados pela Justiça Eleitoral. Então, o candidato tem que ter em mente que todo esse debate anterior pode, eventualmente... Hoje, ele é um assunto de interesse não eleitoral. Ele é um indiferente eleitoral, como diz o meu amigo Basílio, um doutrinador da área. Ele é um indiferente eleitoral. Esse indiferente eleitoral, ele pode se tornar um assunto eleitoral se for provocado na Justiça Eleitoral mediante uma suposta violação de lei ou de abuso, etc. Então, o que acontece?
Os candidatos têm que trabalhar nesse momento antes da eleição, evitando tornar isso uma matéria. Aí o candidato volta para aquela análise de riscos, né? Até onde ele vai, o que ele não vai fazer, se ele acha que pode. A princípio, não, o que é vedado na eleição, a princípio, seria vedado no período pré-eleitoral. Já houve uma decisão nesse sentido. Já houve decisão mencionando a modicidade dos gastos. Já houve decisão interpretando o conceito de pedido de voto, mais para lá ou mais para cá. Então, assim, aqui é uma análise uma avaliação que tem que ser feita pelos profissionais diferentes da campanha, né? E nesse momento a campanha ainda não está montada, né? Então essa é uma análise muito mais do candidato. É bom que ele se consulte ali com alguém para ver até onde ele pode ir nesse momento. Sim, principalmente eu acho também, além do jurídico, tem que falar com a contabilidade, né? Para te saber aí, é aquilo que eu falei, tem vereador que ganha R$2.800 e não tem outra profissão na cidade, ele só está vereador naquele momento, né? E agora tem outro que é empresário, então ele tem que comprovar mais valores que entram na conta, né? Faz declaração certinho lá de bens, declara, então tem tudo isso. Tem uma outra questão que também já saiu jurisprudência sobre isso, e foi um caso muito conhecido, que foi no município de Santa Catarina, que é uma coisa que vai vir agora, e eu tenho essa dúvida, e eu já pedi para inúmeros, e é interpretável. O que acontece hoje? Durante a eleição nacional aqui, desse último ano, Lula e Bolsonaro, inúmeros influencers pediam voto, davam seu apoio, diziam para votar nesse, e o influencer realmente, ele influencia, né? Eles estão ali para vender o produto de uma loja, eles estão ali para vender, sei lá, um seguro, qualquer coisa, qualquer tipo de produto e influenciar as pessoas a comprar aquele produto. A mesma coisa eu vejo para o voto, ele está ali influenciando as pessoas a votarem nesse ou naquele. A gente teve o caso que é do dono da loja Havan, que fez alguns apoios para alguns candidatos, né? Mas não, totalmente de direita. E tem uma jurisprudência, não me lembro se é em Brusque, que o prefeito foi cassado lá pela questão do apoio, né? Porque na interpretação, o dono da Havan seria um CNPJ, né? Que estaria dando um apoio. E no Brasil, não pode. Estados Unidos, CNPJ, ok para doação. Aqui no Brasil, não. Só a pessoa física pode doar e uma porcentagem do imposto de renda dela declarada um ano antes. Mais ou menos assim. Então, eu digo assim, doutor, eu, Isis, tenho um candidato lá na minha cidade. E aí, eu vou contratar a influencer que tem 10 mil seguidores. Ela é monetizada pela plataforma. Teoricamente, mas ela é um CPF dentro da plataforma. Teoricamente, ela não seria um CNPJ? Tá, primeiro eu vou te fazer um relato, vou te dizer o que a justiça já disse, e que, portanto, é público, sobre o caso do... Luciano, né? Luciano Havan. Luciano Hang. Hang. Isso. Inclusive, eu já participei de um julgamento sobre ele, já julgado. Então, o que já aconteceu? Olha só, a Justiça de Santa Catarina, o Tribunal Eleitoral de Santa Catarina, disse que o caso de Brusque não continha abuso. O TSE discordou e reformou essa decisão. E cassou o prefeito de Brusque, que teve uma nova eleição. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já tivemos 2 casos envolvendo ele. O caso de Santa Rosa e o caso de Bagé. Em Santa Rosa, por unanimidade, os fatos ocorridos nos municípios, semelhantes ou não, têm diferenças, tá? Brusque, a princípio, tinha mais gravidade, pelo que eu li no acórdão, tá? Mas ele fez uma live com um candidato lá em Santa Rosa, na época, por unanimidade, o tribunal disse que não tinha abuso. O último julgamento que teve, desses 3 que eu me lembro, foi o caso de Bagé. Isso. No caso de Bagé, foi 4-3 no TRE aqui do Rio Grande do Sul, para não cassar, dizendo que não houve abuso. Então, isso para te dizer o seguinte, tem polêmica, tem interpretação de fato, que é a incidência tem interpretação de como esse fato ocorrido vai incidir naquela norma que proíbe o abuso, não é fácil. Então, para te ver, nós temos uma decisão de Santa Catarina no sentido, do Rio Grande do Sul no outro, uma decisão do TSE em outro sentido e uma decisão ainda do TRE no mesmo sentido da anterior, mas já não por unanimidade, por 4-3. Então, assim, o fato gera controvérsias. A pessoa, qualquer pessoa, tem direito de manifestar. Eu vou te dar só umas premissas, eu não vou te responder nada. Não pense que eu vou te dar uma consulta aqui.
Qualquer pessoa tem direito a dar sua opinião. Tá. Eu posso. Felipe Neto Pode. Me lembrei de Felipe Neto. Dar sua opinião. Obviamente vai gerar uma certa... Ele ser pago para usar o canal dele, certamente não pode. Né? Quanto custa... Ele tem, sei lá, 10 milhões de seguidores. Quanto custa para alguém com 10 milhões? Me consegue, tu que trabalha com comunicação, me consegue alguém que tenha 10 milhões de seguidores entre os jovens aqui do Rio Grande do Sul? Ah, eu tenho um cara bom lá, ele cobra 100 mil, não sei o quê, eu vou lá, pago para ele dizer que eu sou o rei. Isso certamente não pode. Não pode, é vetado. Nesse meio tempo, ele como ser humano poderia, sem problema nenhum, ir num programa de TV lá, manifesta apoio ao candidato, entre tantos outros, dentro do tempo permitido por lei e tal. Entre o que certamente não pode e o que certamente pode, tem um espaço muito grande. Muito grande. E esse também é um dos desafios. Eu não lembro de grandes debates práticos, ou seja, debates em jurisprudência, debates em tribunais sobre eventual abuso desta seara. Não é o Chico Buarque que abriu o voto pro Lula. O Sérgio Reis abriu o voto pro Bolsonaro. Seres humanos, tranquilo. Se eles fazem isso de forma paga, nas suas redes sociais próprias, etc., nós vamos ter um problema. Não pode. Agora, aonde que eu vou encontrar limites aí para... Eu não sei. Não sei te responder. Os casos práticos vão dizer, tem que ter cuidado, né? Ainda mais, assim, o pressuposto é de que a opinião política seja opinião. Seja fruto da liberdade de expressão do cidadão. Esse é o pressuposto. O proibido é o pagar uma empresa ou algo para se beneficiar nas redes sociais, para ter propaganda na rede social. No meio termo daí, o que pode transformar uma coisa na outra, eu não tenho capacidade de te responder. Teria capacidade de dissertar sobre esse assunto, fazer uma análise de riscos eventual, mas aí isso eu não posso fazer. Eu não sei o que vai vir, não sei qual vão ser as posições do tribunal quanto a isso. A gente pode ter alguma pista, quem sabe, nas resoluções de março, quando saírem. Eu espero que as resoluções de março devem tratar disso, não sei em que linha vão dar. Nós tivemos, por exemplo, uma discussão do showmício do Caetano Veloso, não sei se tu te lembra, né? Eu participei como advogado na época, eu entrei dizendo que aquele showmício seria um showmício proibido, acabou ganhando a tese, aqui no Rio Grande do Sul ganhou a tese de que seria um showmício e, portanto, proibido, a live do Caetano Veloso em favor da Manuela e do Boulos. Posteriormente, prevaleceu a posição do TSE, que é a posição que a princípio vigora, de que, sendo uma live de arrecadação de campanha, deixava de ser um showmício porque a pessoa tinha que pagar para entrar, etc e tal. Então, era arrecadação de campanha. Então, veja que uma coisa pode ser uma coisa e pode ser outra coisa também, né? Então, voltamos para aquelas análises de risco. Eu acho que o candidato ele tem que ser conservador em geral, procurar cumprir a lei, procurar ter muita atenção. Ele tem que cumprir a lei, óbvio. Mas esse negócio de, vou fazer uma ilicitude porque eu vou ter um grande benefício e a pena é pequena. Acho que tem que ter certos cuidados, esse tipo de posição, sabe? E nesse meio tempo, nessa parte de interpretação, não tem. Vai ter uma certa avaliação de riscos. E aí é a posição política que vai definir, não é? Sim, tudo paira na realidade, né? Quando a gente traz para a mesa, e essas discussões, vocês
podem ver, né? Não temos, nenhum doutor não tem resposta para tudo. Não é que não tem resposta, não é porque ele não saiba, é porque é interpretável, cada caso é um caso. Como eu falei, eu e isso na minha interpretação, a pessoa que é monetizada, claro, ela tem o livre-arbítrio dela, mas ela está recebendo. E normalmente a pessoa que tem muito seguidor, ela já tem um CNPJ de negociata e uma empresa que trabalha com ela. Mas Is, deixa eu te dizer também de uma forma muito clara, né? Eu posso ter posição pessoal sobre isso. Sim. Eu posso ter posição acadêmica. Tudo isso. O que eu não posso é também, como magistrado que eu sou hoje, dar essas posições até para não comprometer eventual julgamento que eu possa ter que fazer, não é? Claro. Que a gente não sabe bem como é que vai ser. Então, por isso que eu digo, o profissional jurídico, ele vai conseguir fazer um estudo, procurar jurisprudência, avaliar a legislação, as diferentes leis que abordam o assunto, avaliar as diferentes jurisprudências dos diferentes tribunais, primazia para o TSE, primazia para o STF, para buscar uma solução que às vezes se apresenta clara num caso concreto. Às vezes tu consegue dizer, olha, isso daqui já deu problema, isso daqui não deu problema lá. E aí facilitar isso daí, né? Isso que eu não posso fazer aqui, né? Sim. Não convém que eu faça. Não, e eu acho importante que essas discussões, assim como esse assunto aqui, dentro da campanha tem que vir para a mesa, né? É importantíssimo. É importantíssimo. Importantíssimo. Tem que vir, tem que ter... Eu falo assim, ó, vamos começar... Tem que começar a se reunir uma vez na semana. Isso, só um pouquinho, eleição em outubro. Cara, agora é a tomada de decisão dos atos que vão ser feitos. E quando eu falo os atos, gente, não é atos ilícitos que a gente está pensando que a gente vai fazer o mal. É tudo que a gente vai fazer até lá dentro da lei. Como vai ser, como não vai ser. Arrecadação, né? Porque a vaquinha, ela é online, tem dificuldade das plataformas, mas aí fazem uma festa, um baile como esse, Manuela, de arrecadação, convite R$1.000, convite R$600. É uma forma de arrecadação pro candidato que acontece. Mas como funciona isso? A gente tem que fazer tudo dentro da lei, pautado, no prazo certo que pode arrecadar. Quanto que pode doar? Na mini-reforma agora, estava sendo citado, porque hoje é a prestação parcial, né? Que tu já vai alimentando lá o sistema, que vocês vão ter acesso aí, que se chama Divulga Cante. Lá tu vai vendo o que o candidato está gastando. Como. Já tem aí na mini-reforma que tu não precisa, durante a campanha, fazer essa prestação. No final, né? Acho que está discutível isso, não tenho certeza. Então, também não me lembro se houve alguma alteração quanto a isso. Eu sei que hoje tu tem que... Não entrou ainda, né? Então, assim... Eu acho que não foi, acho que estava no projeto de lei que não foi aprovado. Então assim, mas também não lá tenho tu certeza. Poderia ver quanto que o candidato já estava gastando na campanha. Tu já tinha uma noção do quanto que estava gastando ali. Então, com essa jurisprudência, se fosse só no final tu saberia, sabe? Então, assim, pra campanha é ruim tu ficar lançando ali quanto que tu gasta, né? Mas quando tu tem já uma organização, um processo... Eu me lembro que tinha gente que não gostava de dizer de quem estava ganhando dinheiro. Tá. Mas tem que anunciar ali, 3 dias depois, recebi uma doação do fulano. Isso. Assim como profissionais também não gostam de dizer quanto que custa, mas tem que tirar uma nota fiscal e tem que estar lá já no meio da campanha, né? Tem que colocar o preço, o valor do produto, porque senão vai incidir num caixa 2, vai incidir num artigo 30A, que é um artigo que analisa as contas e que pode ter como consequência, dependendo da gravidade, a cassação. Não, e tem várias coisas que é no pequeno, sabe? Que eu falo assim, gente, vocês têm que cuidar, tem que ter um contador bom, que é uma coisa assim que é surreal. Que nem eu falei pro doutor, aluguel de carro, cara, extravasa, tem um percentual que tu pode gastar com o pessoal. É uma empresa, a campanha é uma empresa, o percentual de RH, um percentual de gasto com, sei lá, com carro de aluguel, de transporte, logística, vamos dizer. Em geral, isso está muito bem desenhado na lei, né? Isso. Então, assim, aqui não tem muita margem em algumas coisas não tem muita margem de interpretação. Veículo 20% cada pessoal é 2%. Acho Sim, que doutor, mas o veículo quer dizer que tu tem que contratar de uma empresa que vai te dar uma nota fiscal que ela tá regularizada. Não quer dizer que eu vou pegar o carro do meu amigo, eu tô dizendo que eu tô alugando dele, ele me dá o CPF aqui, vamos botar lá, que isso acontece. E a gente fica... aí tem questões que geram... Aí o que acontece na prestação de contas? A prestação de contas é um processo... Antigamente era administrativo, se dizia. Hoje é jurisdicional. Mas, mas é julgado pelo TRE. Então, o candidato, ele inicia a prestação de contas por obrigação legal de forma voluntária, né? Isso. Voluntária obrigatória, mas é ele que leva a justiça eleitoral. Então, ele diz assim, eu gastei 100 mil, arrecadei desta forma, gastei desta forma. Quem me passou o dinheiro passou desta forma...
que é o que a lei permite, que é fazer a transferência bancária, etc e tal. Quem eu gastei está aqui, recibo onde cabe recibo, nota fiscal onde cabe nota fiscal, e aqui ele constrói, né? Aí vai para uma área técnica do TRE qualificadíssima. Profissionais, assim, ó, de um conhecimento contábil eleitoral, olha, top nacional. Sim. Esses caras vão olhar, eles vão evitar fazer interpretações, eventualmente podem fazer, etc e tal, mas eles vão olhar. Opa, tem aqui uma nota fiscal de R$2.000 e o repasse para essa empresa aqui no extrato bancário foi de 1.500. Bateu aqui, opa, os outros 500 pagou como? Então ele vai anotar isso. Então vai ser feita essa avaliação ainda. Neste meio tempo, pode vir um adversário e dizer o seguinte: ele gastou com esse cara aqui que não está aí. Então isso tudo vai virando um relatório técnico. Os órgãos técnicos, eles têm acesso a uma série de informações, então eles conseguem pegar nas prefeituras, em geral, esse sistema está funcionando muito bem, mas ainda existem falhas em algumas prefeituras. Mas assim, o que foi gastado ali, etc e tal, o que foi gasto numa campanha, eu tenho. Opa, tu não apresentou a nota fiscal desse almoço, isso é muito comum, tu não apresentou a nota fiscal desse gasto em combustível, e eu encontrei aqui que foi emitido no CNPJ de campanha R$200 em combustível em tal posto. Então eu trago isso para dentro. Então isso tudo vira um relatório. E o candidato se defende desse relatório. E o Ministério Público avalia esse relatório, as defesas do candidato, e depois a Justiça julga. E aqui há espaço para uma série de decisões. Desde a declaração de não prestação de contas, para quem não entrega documentos mínimos, até a eventual aprovação ou desaprovação, cujas consequências práticas não são muito grandes, ou aprovação com ressalva, ou até a devolução de valores, ou a determinação de pagamento ao erário. Então, e vou te dizer uma coisa, tem candidatos que tiveram que devolver valores muito altos, muito expressivos, especialmente quando é FEFEC, que aí a justiça olha com muito mais acuidade. O dinheiro é público. A par disso, depois dessa prestação de contas, ainda tem a possibilidade do sujeito entrar com uma ação por cassação. O cara prestou as contas, estava tudo certinho. Depois tu descobre que, eventualmente, teve um recurso ilícito usado por fora, etc e tal, que pode gerar uma ação. Então, por isso que a prestação de contas, tudo que se gasta numa eleição tem que ser pensado, tem que ser avaliado, tem que ser feito de forma correta. Essa é a importância de um bom contador. O contador que diga, tu já chegou no limite de gasto com o pessoal. Mas eu contratei mais tanto. Opa, então calma aí, como é que a gente resolve isso? Vamos desfazer esse contrato? Dá tempo? Vamos consertar? Como? Então, tu tem que ter. E tudo... E aí eu quero voltar num ponto anterior teu, né? Da conversa na mesa. Né? Tudo que o contador fizer, o advogado fizer e o marketing fizer, o operacional fizer, só uma pessoa. Quer dizer, eles podem se responsabilizar também, mas uma pessoa tem responsabilidade política. É o candidato. O candidato que pode se ferrar. Candidato que vai responder a ação com certeza. Então, as campanhas hoje, os candidatos têm que ter esse extremo cuidado. Muitas vezes o jurídico se apaixona por uma tese. Muitas vezes o marketing descobre uma ideia genial. Vou fazer uma ideia que eu tive, que vou pintar, bordar, pintar os céus de verde, não sei o que e tal... E aquilo te elege. Não, calma aí. Então, assim, não, mas não destrói o meu case da vida, tá? E o candidato e o jurídico diz, vou fazer umas... Nunca se esqueçam, né? Que a gente, aqui, tudo que se faz é pro candidato. Isso aí.
né? Todas as consequências são dele. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. É ele que vai prestar as contas e responder lá depois. Eu sempre falo para as assessorias, né? Não, quando eu dou consultoria, eu gosto de trabalhar com a equipe que o candidato tem, acho que eles são mais próximos, eles trazem a realidade, o momento, eles conhecem a cidade. A gente vai lá e dá o nosso pitaco, né? Isso aqui funciona melhor talvez dessa forma, por experiência, a gente faz assim. Mas o real da campanha é o cara que tá com ele. Eu sempre falo, a assessoria que tá ali é o real. Tu quer tirar o extrato do candidato, chama assessoria. É muito delicado, né? Porque o candidato tem a função de buscar voto, mas ele responde. Isso. Aí se tu ficar chamando o candidato toda hora, tu não tá sendo um bom assessor. Eu sempre falo, o candidato ele tem que estar e ser candidato naquele momento. Ele tem que estar ali sorrindo, ele tem que estar falando com as pessoas, ele tem que estar pedindo voto, ele tem que estar bem. Se a assessoria toda hora trazer bomba pro cara, tumultuou. Mas eu vou te dizer que eu já vi gente, até já aconteceu comigo no passado, de dizer assim, não, peraí, isso aqui não tá funcionando. Fulano vai decidir. Liga pro fulano, mas eu tô pagando vocês pra quê? Pra vocês decidirem. Não, mas aqui a bomba é contigo. Não, mas decidam. Vê que eu digo, não. Tu vai dizer sim ou não. Pô, o que é? Então é o seguinte, ó. Isso. Tu vai dizer sim ou não. Uhum. Porque é dele. Então, em algum momento, porque esse cara vai gerir recurso público. Esse cara vai gerir recurso e ele não vai ver todo o recurso que está sendo gerido. Porque numa prefeitura ele não consegue enxergar cada gasto, por menor que seja a prefeitura. 1.000 habitantes, ele não vê cada gasto. Ele tem secretário que ordena a despesa, ele tem fiscal que acaba atestando a realização do serviço, ele tem a comissão de licitação que vai licitar, ele não vai ver todo o gasto. Então ele tem que montar a equipe. E algumas vezes os problemas vão chegar nele. E na campanha é parecido. É gerenciar a equipe, não necessariamente deixando a equipe correr solta. Porque ele vai ser responsável. Sim. E tem a questão que eu falo assim, quando a gente trabalha em equipe, tem uma questão que acontece em empresa e vai acontecer na campanha, que é a questão do ego, tá? Que é muito difícil de lidar. Então, assim, eu já peguei com assessor que disse assim, mas que ele não me escutou, porque se ele tivesse feito da maneira que eu falei, não, só um pouquinho. Tu deu as possibilidades para ele? Dei. Quem escolheu? Ele. Então, ele. Tu não tá aqui pra ser ele. Se tu fosse ele, tu seria o candidato. Tu sabe que teve algumas campanhas, assim, que foram muito boas que eu tive, assim, na minha vida, no passado de advogado, em que diferentes atores tinham diferentes posições. Aí eu dizia o seguinte, a decisão é conjunta. Se for a tua decisão, eu vou assinar nela. Se for a minha, tu assina. Isso. E a gente se mata ali pra decisão. E tentamos chegar no meio tempo, porque é importante. Porque depois dizer que deu errado, mas é porque tu não teve força suficiente de dizer o seguinte... Tu vai ser caçado, tá proibido. Isso. Ou isso é ilícito, tá proibido. Tu não teve força de dizer isso, então tu assumiu a responsabilidade também. Eu gosto de parafrasear o Fábio Bernardi num termo bem chulo que ele usa, que ele fala assim, que na campanha ele pergunta, é no cu de quem? Porque se é no meu... Eu já ouvi ele falar essa frase também. E aí a gente tava num debate lá e eu falei, mas o Paim tá aqui também. O Paim tá com o cu também ali, né? Já trabalhei com ele, com o Fábio, é uma pessoa boa de trabalhar. Já tive oportunidade e ele é uma pessoa muito esclarecida, né? Ele tem a consciência das consequências, inclusive das consequências perante a imagem das ações jurídicas e das consequências jurídicas perante os atos do marketing, né? Então, e acho que não só ele, hoje o número de profissionais nas áreas jurídicas e de marketing mais experimentados em campanha já é um número bem expressivo, né? Sim. Então eu acho que as campanhas têm espaço para isso. Tem custos, tudo isso vai ter que ser trabalhado, a organização dos custos, o contador está aí para dizer o que pode gastar em que momento, né? Mas as campanhas são muito profissionalizadas e muito fiscalizadas. Isso eu digo agora para a cidadania, para o cidadão, né? Há, sim, bastante fiscalização. A gente que diz, muitos amigos meus, colegas e acadêmicos dizem, a prestação de contas é um ato assim, é uma mera perfumaria, bababá. Não, se um dia foi, cada vez menos é. Porque não existe mais o negócio do sujeito fazer uma contratação escondida. Eu sempre falo, tirou a nota fiscal, a empresa tirou a nota fiscal, o tribunal lá já está sabendo que tem nota fiscal.
Tá sabendo? Eu falo, gente, vocês não sabem, os sistemas estão automatizados. Eu tirei a nota fiscal, o cara tá sabendo que eu tirei a nota fiscal, o dinheiro vai ter que entrar na conta, gente. E nesse CNPJ da nota fiscal. Aí eles ficam assim, mas eles cruzam os dados. Eu falei, mas claro, hoje em dia a tecnologia avançou, pessoal. E existem uma série de instrumentos de medidas acautelatórias, né? Que daqui a pouco uma quebra de sigilo, tudo isso existe, né? E a Justiça Eleitoral faz o uso disso na forma da lei, né? Sim. Na medida em que a lei diz, indícios, etc., urgência. Então, assim, não há espaço para brincadeira. É isso aí. Os candidatos têm que vir muito sérios, a equipe tem que ser séria, o candidato tem que ser sério. Quem vier na brincadeira, quem vier achando que as coisas acontecem sem transparência, vai se dar mal. Vai se dar mal. Então, procurem se cercar bem. Agora, eu também não quero dizer isso, afastar as pessoas da política. Né? O problema disso tudo é que quando a gente é muito duro nessa questão, um sujeito que é seríssimo, olha e diz o seguinte, mas eu não vou botar o meu, depois eu erro. Não, a gente quer as pessoas boas na política, né? As pessoas que têm medo na política são importantes. Porque quem tem medo é porque pensa nas consequências, né? Quando eu convido os convidados para virem, e candidatos, e quem não performou, ontem a gente recebeu o Giuseppe, que fez a primeira eleição dele, ele se elegeu, na segunda não se elegeu, por uma questão de coeficiente e tal. E eu falo, cara, conta a verdade aqui, pro cara que quer entrar lá na ponta saber que não foi fácil. Pro cara saber que tudo que ele vai passar, tu já passou, né? Eu sempre falo assim, quem botou voto na urna e sentou na cadeira, de alguma forma trabalhou. Porque ele deu sorte, porque ele é filho do fulano, porque ele fez as... Cara, o voto dele tá na urna. Alguma coisa ele trabalhou, ele suou pra fazer, porque fazer campanha eu sempre faço. E eu disse, eu não tô desencorajando, eu tô dizendo assim, venham focados. Não pensem que vocês acordaram hoje com convite para ser candidato e amanhã vocês estão eleitos. O que não significa também que a pessoa faça, não a carreira de candidato, não a carreira de político, mas a carreira de candidato que perde. Isso também existe. E eu vou te dizer, o Lula fez uma carreira de candidato derrotado à presidência do Brasil até o dia que se elegeu. Isso. E depois de se eleger, ele se elegeu 3 vezes. Então, assim, perder faz parte. Perder é bonito, porque não tem ganhador se não tiver derrotado. Perder é o cara levar pro debate político a posição dele. Perder é maravilhoso. Também pode dar dor, esperava ganhar, etc e tal. Mas o sujeito levar, provocar o ganhador, pegar um candidato à reeleição e botar os problemas da cidade na cara dele que ele não resolveu, estimulam a melhoria, né? O debate tem que ser assim. Então, assim, é bom que as pessoas participem da política. Hoje tu falaste que são 100 candidatos, são 100% mais um dos candidatos, não é? Isso. Porque os partidos estão correndo separados, né? Isso. Então, isso não diminuiu necessariamente o número de candidatos, até aumenta porque tem mais partidos, né? Que é muito bom que os partidos para a vereança vão concorrer separados. Aí a gente vai saber mesmo o tamanho de cada partido. Porque antes, nas coligações, valia os votos da coligação e às vezes um partido tinha um candidato bom só que se elegia, né? Isso. Então isso é bom também. Então há espaço para concorrer e eu não posso, eu acho que a gente está chegando no final. Sim, já fizeram um sinalzinho aí, eu dou uma ignorada toda vez. Porque depois do então final, eu quero chegar com um recado muito importante, que eu não posso, qualquer pessoa que esteja na Justiça Eleitoral hoje ou que trabalhe com direito eleitoral hoje não pode deixar de chamar a atenção, especialmente dos dirigentes partidários, para a questão das candidaturas de gênero. Hoje, nós temos lei que falam em percentual mínimo de candidatos, mas falam também lei ou jurisprudência, ou o que for, mas norma que deve ser respeitada, que falam em percentual mínimo de aplicação de dinheiro e que falam em tempo de TV. É importante seguir essas normas. É importante ter candidatas, buscar... E eu falo agora candidatas porque o problema é o 30% está sendo as mulheres. Isso. Busquem candidatas, qualifiquem-nas, façam, pelo amor de Deus, um trabalho sério. Porque a justiça está muito rígida quanto a isso. E a justiça não está rígida por feminismo, por ter se apaixonado pela tese, ou porque... É porque o Brasil é um caso de vergonha mundial. De ter 18% de mulheres no parlamento. Não, o eleitor que decide. Sim, é o eleitor que decide e é por isso que tem só 18 lá hoje. Porque o eleitor está decidindo assim. Mas isso tem que ser mudado. Isso não pode. Não pode. Então, assim, levem a sério
E tem muita gente boa na política, muitas mulheres. Eu não levanto a bandeira, como você falou, também não levanto pelo feminismo. Mas eu sempre falo assim, como é difícil, né? Porque a própria pesquisa, tem municípios que eu apresentei pesquisa, que a própria pesquisa, ela demonstra a força da mulher, e o partido faz assim, nós vamos conversar. Isso é tão doloroso, mas tão doloroso, porque aquela pessoa tem políticas públicas de verdade, né? É muito engraçado, porque a gente é a maioria da população, as mulheres. Aí a gente não consegue... 51%. 51%, né? E o resto, os homens, foi a gente que gerou também. Então, a gente é mãe da outra maioria. É muito vergonhoso ter 18% e as políticas, não, e eu acho engraçado que as políticas públicas, elas são feitas a partir de um olhar, por aprovação de leis, masculinos, né? E nós somos o que gerimos. Desculpa, mas nós mulheres gerimos muito mais coisa ao mesmo tempo. Os homens, com seus 82%, criam as políticas públicas de inclusão feminina. Isso. E o que eu vejo, assim, ó... assim, ó, eu já defendi, como advogado, contra a cassação por fraude de mulheres, por suposta fraude. Já votei contra como magistrado, já votei a favor como magistrado. Cada caso vai dizer alguma coisa quando chegar na justiça. O que é o sonho? O sonho é fazer as coisas de forma tão clara que não precise, que não cause uma dúvida para que o Ministério Público ou o adversário entre com uma ação por fraude. Então, assim, ó, e não é difícil, gente, pelo amor de Deus. É gastar os 30%, pelo menos naquelas 30% de candidatas. Impedir, olhá-las, impedindo que façam campanha para um outro candidato, exigir delas que, uma vez que aceitaram, procurem suas lideranças, procurem a família. No interior, às vezes, não precisa muito mais do que procurar a família, porque ela não precisa ser eleita também, ela pode estar lá para crescer para a próxima eleição. Então, os votos da família dela vão ajudar a fazer um vereador do partido. Assim como de muitos homens que fazem votações ruins, e todo mundo está sujeito a não ter o sucesso. Mas o partido tem que ter uns olhos voltados a isso. Esse é um assunto do momento. Não poderia passar até... Estava passando toda a entrevista sem falar disso, né? Mas eu acho que ficaria, no mínimo, eu não teria cumprido um dever aqui perante ti, perante o teu podcast, perante a tua assistência. Eu quero te agradecer a tua vinda aqui, tá? Quero dizer que eu tô muito feliz de ter vindo aqui. Eles ficam me fazendo sinal que eu tenho que acabar, eu nunca gosto de acabar, porque política a gente pode passar horas falando, né? Tem um outro assunto? Não, tô brincando. Vamos continuar aqui, que depois a gente conversa ali dos cortes, não sei o quê, mas muito obrigado por ter aceitado nosso convite, senhor. Sempre muito bem-vindo aqui. Espero que tenha gostado de participar. É uma aprendizagem, né? Eu tentei tirar o máximo que eu pude aqui da nossa conversa, para quem tá lá na ponta conseguir entender um pouquinho, ainda mais em municípios menores que não tem tanta informação, de o que não tem informação realmente. Como o senhor falou assim, muitas vezes a mulher, ela é convidada, eu quero deixar um alerta aqui para as mulheres que são convidadas, e daquela política velha que tem do convencimento, que eu acho assim... Eu não gosto, que é assim, concorre com nós aqui, e aí tu dá o teu nome, mas tu faz campanha pro fulano, depois a gente te dá uma mãozinha aqui. O TRL tá de olho, tá? E também nas questões raciais, sim, esse assunto, talvez já não com tanta força quanto as mulheres que já têm mais anos desse debate, mas a questão racial também tem normativas, também tem mínimos de aplicação e também tem consequências sérias para a falta de respeito neste caso. Então, também é uma outra questão que eu só deixo assim no ar para, quem sabe, tu abordar futuramente. Então, assim, pessoal, vocês são mulheres, estão vendo o programa, vocês não dão um nomezinho lá de vocês acham que não vai dar nada. Hoje já tenho, se não me engano, um olhar bem criterioso para um número mínimo de votos e abaixo disso, automaticamente a galera o tribunal já está em cima. Eu já vi relatos que a partir desse número já vi jurisprudência sobre isso também. Então, assim, se vocês querem concorrer, se é a vontade de vocês, façam campanha mesmo, sai para fora, mostra suas políticas públicas, participem das escolhas da tua cidade, porque... e eu não estou levantando a bandeira feminista, porque eu não faço isso. Estou dizendo assim, eu, para estar no meu lugar, eu falei muito alto, eu gritei muito. Eu sentei em muita mesa ruim e tive que engolir. E é normal da vida.
é sobre posicionamento. Então, fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quero te agradecer por estar vindo aqui. E esse foi mais um podcast Iceberg. Esperem pelo próximo e a gente vai deixar umas dicas para vocês aí. Agora... Eu vou diminuir a quantidade de programas, porque a eleição, ela exige muito, a gente já está viajando muito, montando muita equipe, mas eu vou sempre deixar dicas, porque eu falo assim, doutora, aqui não tem um arrasta para cima, não compra meu curso, não, nada disso. Eu vou largando para vocês a informação e vocês vão filtrando o que dá e o que não dá na cidade, porque cada cidade é de uma maneira diferente, cada município tem uma realidade e a gente tem que se adaptar. É como se nós fôssemos camaleões numa eleição. Beijo, gente, valeu!